Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui. Hoje eu vou gravar 2 vídeos para vocês, 2 aulas. Aula 6 e aula 7. Se der, aula 8 vezes, vamos ver se eu consigo. Então vamos trabalhar hoje o pensamento de Wittgenstein. Pensar um pouco também no ciclo de Viena, essa dimensão, do positivismo, de que forma o positivismo científico, desse período, especificamente, ele acaba afetando toda a ciência como um todo, especificamente essa dimensão, de comprovar, da aferição, da própria dimensão lógica também que a gente está discutindo. E o bacana legal, antes de a gente aí adentrar para os textos, para a proposta, de que forma estar dentro, assim, mergulhado na interdisciplinaridade, nos dá um lugar bem especial, para poder pensar algumas lacunas, quando a gente fica somente naquela gavetinha. E um pouco que isso, de certa forma, Wittgenstein nos traz para a gente entender essas ligações, das regras, da forma de pensar e de perceber o conhecimento. No texto que eu trouxe para vocês, ele vai, basicamente a gente vai tratar, da influência que Wittgenstein teve em alguns outros autores que a gente já viu aqui, para pensar, a filosofia da linguagem e principalmente essa dimensão do Círculo de Viena. Então, o que foi esse Círculo de Viena, Então, ele foi um influente grupo de filósofos, cientistas, matemáticos. Ele surge no início do século XX, 1900 e pouco, 1920. Esse borbulhão de início de século, a gente pode pensar várias interpretações no mundo como um todo. Mas ele é fundamental para a filosofia contemporânea, E Frege é um matemático lógico alemão e essa obra serviu, como base para poder pensar essas teorias, especialmente na dimensão da lógica moderna. Então, este movimento também ele foi chamado de positivismo lógico ou empirismo lógico. Ele foi liderado por Max Schlick. Esse objetivo era pensar uma ciência unificada, também com o objetivo de eliminar a metafísica, através da observação e experimento, ou as tautologias lógicas matemáticas tinham sentido, E também teve uma grande influência no empirismo clássico de Hume, e postula que todo o conhecimento deriva da experiência sensorial e rejeitando ideias inatas, E o Hume vai dividir essas percepções, impressões, assim como sensações diretas e intensas, ou ideias, cópias pálidas das impressões da memória. E aí ele vai trazer essa perspectiva, do conhecimento baseado no hábito, de causalidade, não de razão pura. Essas influências que eu vou trazer para vocês, que esses autores tiveram, no empirismo de Hume, positivismo de Marx e a lógica de Frege. O positivismo de Marx é uma forma de pensar, esse empirismo radical que limita o conhecimento científico e a descrição das sensações imediatas, Ele rejeita metafísicas e entidades não observáveis, como átomo. Ele propõe uma nova ciência, organizar esses dados sensoriais e prever também, pensar em experiências futuras. Depois que a gente viu um pouco também de Frege, Russell e Wittgenstein, que é essa dimensão da filosofia analítica, e vai focar na linguagem para resolver problemas filosóficos. Especificamente, Frege e Russell, eles vão desenvolver esse logicismo, e a semântica rigorosa, e especialmente daquilo que a gente já tinha visto um pouco, de sentido de referência. E Wittgenstein vai trazer a linguagem, que a linguagem espelha a estrutura do mundo através dos fatos lógicos.
Então, a ideia central, né, que o significado de uma proposição e seu método de verificação empírica. Pegando o texto, né, ali da... eu acho que... Esqueci o nome da menina, só um pouquinho, vou pegar aqui a autora. No texto, deixa eu pegar, acho que é... tava com ele aberto aqui, só um pouquinho, gente. Isso aqui na página 146 vai trazer um pouco da introdução, onde vai explicar esse ataque de Keane ao empirismo. Deixa eu pegar rapidamente aqui a menina que é... Tava com ele aberto aqui, só um pouquinho. Tá aqui, a Niara. Aqui. Isso, a Nayara Nascimento. Então, o texto ali da Nayara Nascimento, que da Universidade Estadual Paulista, né, da Unesp, ela vai trazer, né, apresentar esses dogmas presentes na tradição empirista de Keane e de que forma considera, né, limitar a tradição filosófica. E seu início é diretamente influenciado pelo modo de fazer, influências positivistas lógicos. Enfim, essa proposta keaniana se estrutura em um holismo radical, no qual os enunciados não podem ser analisados isoladamente, pois seus significados dependem de um todo. Né? Então, este texto foi um texto de 2024, então um texto recente, publicado, né? Um texto recente, publicado na revista Ciências Humanas e Sociais, tópicos atuais de pesquisa. Então, acho que é interessante a gente poder pensar, né? Como é que foi esses ataques, né? De Keane ao empirismo, especialmente no seu... Tem um artigo que é Dois Dogmas do Empirismo, de 1951, que representa uma crítica interna severa ao positivismo lógico. É que a gente tem que tentar entender, eu acho que esses textos, eles, né, quando a gente, com todas as condições, né, epistêmicas que temos hoje, a gente consegue entender, pensar a produção da ciência saindo, né, numa perspectiva de revelação divina, né, o conhecimento saindo da perspectiva de revelação divina e adentrando a partir, né, do esforço científico, né, de que forma tanto a Era das Luzes, com todas as suas contradições, mas também a própria dimensão, né, de poder pensar a própria perspectiva da ciência como um todo, a revolução científica, né, e esses ajustes, né, acho que esse texto dos Dois Dogmas do Empirismo, ele vai trazer assim, né, primeiro, pensar essa distinção entre verdades analíticas e sintéticas. Aí o Keane vai argumentar que tem uma distinção clássica entre verdades analíticas, que seria aquelas verdadeiras por significado, como, por exemplo, nenhum solteiro é casado, né? Nenhum solteiro é casado, essas questões que vão ser de fato, ou as sintéticas verdadeiras por fatos empíricos, como está chovendo, né? Então, é infundada. Ele argumenta que não há como definir a analicidade sem cair em uma circularidade, tornando fronteira entre as duas de formas nebulosas. Então, o reducionismo, ele critica também, é um dogma, afirma que cada enunciado sintético pode ser verificado ou falsificado isoladamente pela experiência. E Keane vai negar isso, né, que cada dogma ou cada enunciado sintético pode ser verificado, afirmando que os enunciados sobre o mundo não enfrentam a experiência individualmente, mas sim como um corpo organizado de enunciados, né? Então, em que toda essa teoria está numa teia de crença. E a gente vai pensar essa dimensão do holismo epistemológico. Então, esse reducionismo é substituído, a proposta ele ser substituído pelo holismo, né? E o holismo vai ter essa dimensão de significado em bloco, onde ele vai argumentar que o significado
de uma proposição não é isolado, mas depende do contexto, da totalidade do sistema linguístico ou científico que está inserido. Eu gostei muito dessa dimensão quando traz essa dimensão, né, de pensar essa dimensão não somente isolada. Para as questões que a gente está trazendo, que a linguagem ela precisa ser contextualizada para ela ser entendida. E às vezes, muitas vezes a gente não consegue construir um canal fluido de compreensão, de emissão e compreensão daquelas locuções verbais, né? E essa teia de crença que ele traz, né, significa que o nosso conhecimento é como um campo de força ou uma teia que toca a borda da experiência, mas cujas estruturas internas podem ser alteradas para acomodar fatos novos. Acho que essa dimensão da possibilidade em latente, em potencial, né? De não pensar como o positivismo, de certa forma, pensava essa fotografia da realidade, né? E ele traz também essa dimensão da revisibilidade, né? Que em caso de esse erro experimental, qualquer parte da teoria pode ser revisitada, inclusive as leis da lógica. E depois, ditas como analíticas, né? Para manter a consistência do todo. Então, as consequências desses ataques de Kine é o fim do positivismo lógico. Então, essas críticas de Kine, elas sinalizam o declínio do Círculo de Viena e de seus esforços de demarcação na estrita consciência metafísica. Pensa no empirismo sem dogmas, então ele continua sendo empirista, mas acredita que a experiência importa, mas depende do empirismo sem dogmas, ou onde a verificação é holística. E o naturalismo, né, que é o conhecimento científico não é constituído a partir de uma base pura de observação, mas a partir do que já aceitamos, né, sendo a ciência uma continuação e adaptação humana. Então, resumindo, Kine vai argumentar que a distinção entre fatos empíricos e convenções linguísticas é uma questão de grau, não de tipo, e que o conhecimento é uma estrutura holística que se ajusta à experiência. Então, essa crítica é entre, né, essa dimensão analítica e sintética, quer significar, então, o analítico é o a priori e o sintético é o a posteriori. Então, para a perspectiva dele, nenhum enunciado é absolutamente fixo e todos podem ser revisitados, dependendo da teoria. Muito interessante para a gente poder pensar, especificamente quando a gente, né, pensa em verdades absolutas, e quando a gente não está nesse meio que a gente discute, né, várias dimensões, essas verdades, e principalmente quando a gente vai trabalhar de questões polêmicas, questões da diversidade, questões que vão envolver, né, as crenças, uma moral construída, uma moral cristã, né, muitas vezes que são, e onde o fundamentalismo ele é presente. Então é muito interessante a gente poder pensar, quando a gente apresenta, né, conceitos, até dados científicos, e tentar entender as generalizações sociológicas, que não significa que todo mundo, mas é possível, né, de ser atingido por alguns fenômenos. E eu lembro quando eu explicava o conceito de que o Durkheim vem, né, como um dos pais, junto com o Comte do positivismo, e quando o Durkheim explicava fato social e tentava entender essa questão da generalidade, né, dos fatos sociais. Então, claro, o conceito de Durkheim, né, tem o interessante para poder pensar a relação da teoria. Depois Weber vai trazer os tipos ideais, né? Até então, o positivismo acha que a ciência também social, ela consegue ser uma cópia, né, idêntica da realidade. Hoje a gente não vê que, né, precisa de outros fatores a serem considerados. E quando a gente generaliza, não significa, né? Sempre vai ter um que vai falar, mas eu não sou assim, fulano não é. Mas sim, óbvio que isso faz parte. E esse holismo epistemológico, né, para a gente não avaliar frases isoladas, e sim as teorias completas. O holismo epistemológico é a ideia de que o conhecimento não funciona em partes, mas sim como um sistema integrado. E esse artigo, ela vai trazer essas perspectivas, né? Essencialmente, vamos tentar ver página a página, ali na página 146,
ela vai explicar o objetivo do artigo e ela vai dizer, né, de que forma essa tradição empirista funciona. Então a gente tem juízos analíticos, que pode ser verdadeiro pelo significado das palavras, ou sintético, ou verdadeiros pela experiência. Então nenhum enunciado deve ser avaliado sozinho, mas sempre tem que ter uma relação com outros enunciados. Então depende de que contexto, né? E aí depois a gente pode pensar, né, principalmente Freud e a influência para a filosofia analítica. E aí vem aquela discussão que a gente trouxe de sentido e referência, né? Sentido, o modo como ele é apresentado, e referência ao qual real, né, o qual a palavra se refere. Então, quando a gente tem as frases, né, ali, o autor da República, discípulo de Sócrates. Então, são duas dimensões, mas todas pertencem ao mesmo objeto, que é Platão. Depois Frege vai trazer, começando na página 148, do problema da identidade, que a gente trouxe algumas dimensões para a gente discutir, né? Véspera é véspera e véspera é fósforo. Essas ambas sentenças são significado a Vênus, né? Mas a segunda frase informa algo novo. Isso mostra que a igualdade não é apenas uma repetição de nomes, mas também tem diferentes formas de apresentar o mesmo objeto. E Freud vai propor que o sentido de uma frase vai depender do sentido de suas partes. Isso, o sentido dessas frases, com o sentido das suas partes, também é uma composicionalidade. Quando a gente fala, né, por exemplo, o valor de verdade de uma proposição lógica depende dos termos que a compõem. E aí a linguagem científica precisa evitar a ambiguidade, né? Se a gente vai falar, né, o sol é quente, né? Ou se eu coloco você é como o sol que me ilumina. Então a gente tem diferentes sentidos para colocar essa dimensão da luminosidade do sol enquanto luz, mesmo que vai atravessar a matéria, ou as outras dimensões, né, que estão por trás dessa ambiguidade, mas a ciência não precisa trazer questões, né. Aí a gente tem que trazer algumas expressões também, elas têm sentido, mas nenhuma referência real. Eu sempre fico lembrando da questão da Ariel, da sereia. A discussão que até várias tem discussões raciais, sobre personagens fictícios, né? Só que o racismo, ele é uma realidade. Mas, por exemplo, da Ariel, quando pessoas ficaram muito de cara. Ah, outra coisa que eu vi também foi dos Simpsons. Desculpa, começa a gravar, começa a me bocejar. Que dentro dos Simpsons, né? Os Simpsons fizeram uma live action, né? De todos eles negros. Nossa, assim, Simpsons nem existe. As pessoas ficaram muito de cara, né? Mas, por exemplo, quando eu falo que o Papai Noel, né, é bondoso, é uma frase, né? Mas o objeto não é real. O Papai Noel não existe, né? E Freire também explica o discurso direto e indireto, mostrando que o significado muda conforme usa, né? Então, não faz sentido não ter uma referência no real, né? Na página 151, ele vai falar sobre ideia subjetiva e sentido objetivo, né? Então, ele vai distinguir. A ideia é uma imagem mental, individual e subjetiva. Então, eu tenho, né, uma ideia do que seria, de certa forma, homofobia. Mas depende de muitos conceitos para eu compreender o que é isso, ou para uma pessoa branca entender o que é o racismo. O sentido é algo que a gente pode compartilhar. A gente consegue entender o racismo se eu associar o racismo ao machismo ou à homofobia. Então, estou trazendo e a referência é um objeto real. Então, duas pessoas podem pensar em algo de modos diferentes, mas ainda compreender o mesmo sentido linguístico. Então, quando a gente faz essas comparações, eu estou trazendo sentido e referência para essa sentença. Ele vai sustentar que o pensamento de uma frase é seu sentido. E o valor de verdade depende dessa referência que você vai usar.
Ele também vai comparar predicados a funções matemáticas, uma expressão como é quadrado, né, seja verdadeira ou falsa conforme o objeto analisado. O que significa quando eu falo essa dimensão do quadrado, né? Na 153, nós vamos perceber um pouco da influência em Kine. Ela vai mostrar que Kine herdou muito de Frege, especialmente a análise lógica da linguagem. Kine rejeita qualquer essencialismo, né? Então ele vai propor um holismo semântico e uma relatividade ontológica, ou seja, significado e existência depende do sistema teorizado. Aqui já tinha falado do Círculo de Viena, eu falei do contexto. Acho que eu não sei porque que eu trouxe um pouco. Já tinha falado, tá? Eu acho que ela traz aqui, deixa eu ver aqui, para poder pensar. Isso, então na 154 ela vai trazer um pouco o que é esse positivismo lógico e o surgimento do Círculo de Viena, né? O Círculo de Viena foi um grupo já tinha falado desse filósofo, né, metafísico, que eles queriam construir uma filosofia baseada nesse rigor científico. Qual o contexto pós a Segunda Guerra Mundial, um cenário tornou-se o centro intelectual, né? Viena internou o centro intelectual e teve principais influenciadores, né? Como Moritz Schlick, que é o coordenador do grupo, Rudolf Carnap, que traz a lógica da linguagem como ciência unificada, que a gente já viu, Otto Neumann, que vai defender a linguagem científica comum, e esses outros autores que a gente está trazendo também, David Hume e o Wittgenstein, que a gente vai estudar daqui a pouco, né? E para eles, o empirismo, né, ele vem da experiência e a lógica formal foi uma perspectiva de clareza e estrutura rigorosa, né? E vai trazer, precisa de um critério, né? Vai trazer de um positivismo lógico e um critério para verificar essa existência empírica, né? Por exemplo, a água ferve a 100 graus ao nível do mar. A gente consegue testar. 2 mais 2 é 4. Conseguimos. Mas a alma transcende o infinito, não a transcrição que é transcendental, o milagre, a força de vontade, né? As significações. E tem uma rejeição metafísica, né? Muitas questões filosóficas tradicionais eram vistas como pseudoproblema da essência do ser, o absoluto, as obsessões metafísicas, a alma imortal. Eles não dizem que necessariamente que tudo que era falso, mas que traz frases não possuem significado científico verificável, né? E a ideia de uma ciência unificada, física, química, biologia, psicologia, sociologia, e tentar reduzir, né, ambiguidades, criar comunicação radical. E aí a gente vem para dar um início depois para nossa próxima aula, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais, que é Wittgenstein, eu falei errado. E ele vai falar a ideia, né, especialmente as ideias que a linguagem representa fatos, o que pode ser dito claramente deve ser dito claramente, e sobre o que não se pode falar deve se calar. Então, Wittgenstein, né, depois de discordar de várias interpretações do grupo, ele acaba, né, de certa forma, liderando uma base mais coesa, né, no Círculo de Viena. Ele fala de uma base lógica em linguagem rigorosa, né, que defendia que a estrutura da linguagem deveria refletir a estrutura lógica do mundo, e onde observou que no Círculo de Viena que buscava, né, uma linguagem científica precisa. Mas para Wittgenstein, a ideia é que a filosofia não deveria reproduzir teorias metafísicas, os problemas filosóficos surgem como o uso da linguagem, e a lógica é instrumento central para esclarecer, né, ou elucidar algumas proposições.
E a crítica metafísica, ela é uma das maiores influências, né? Foi quando foi dito com sentido e o que não pode ser dito, né? Então, é entre o que pode ser dito com sentido e o que não pode ser dito. O círculo utilizou isso para combater a metafísica tradicional. Frases como essência absoluta, alma transcendental, ser em si, era visto como significados verificáveis e agora não. Essa proposição ajudou a reformular o que eu já tinha falado antes no positivismo lógico. Diferença importante, né? O Wittgenstein não era positivista lógico, né? E nunca pertenceu ao grupo, discordava de várias interpretações. O Wittgenstein via a filosofia principalmente como uma atividade terapêutica destinada a desenvolver confusões conceituais, que não, né, como teoria científica. E a relação pessoal com o grupo, né, também teve uma relação com este grupo. Então a gente pode ver que o Círculo de Viena, né, leu Wittgenstein como aliado científico, mas Wittgenstein via a filosofia de um modo muito mais amplo e menos dogmático, né? Esse Círculo de Viena, né, recebeu críticas fortes, né? Esse critério de verificabilidade, não se verificar a si mesmo. Falava do reducionismo excessivo e teve várias dimensões, né, para poder pensar o fim do movimento, como a ascensão do nazismo, a morte de mortes, né, e exílio de alguns membros nos Estados Unidos. O Círculo de Viena é muito importante para ele muda a filosofia e enfatizar a clareza conceitual, a análise lógica da linguagem, a relação de filosofia e ciência e combater essas dimensões da ambiguidade. E o Keane, ele vai, né, a partir dessa crítica ao Círculo de Viena, ele vai usar questões para a gente poder pensar no holismo epistemológico, né? Então, o Círculo de Viena tentou transformar a filosofia em uma atividade lógica e científica, né? Esse legado permanece enorme até, né, mesmo após muitas críticas, né? Eu acho que é isso. Eu já falei de várias perspectivas. Acho que a ideia central, acho que era isso, gente, desse primeiro momento. Depois eu vou trazer para vocês algumas questões para a gente trabalhar, né? As contribuições de Wittgenstein, se eu tava acertando o nome do autor. E é um prazer, né? Em seguida a gente vai, daqui a pouquinho, organizar nossa web. Acho que eu vou conseguir fazer na terça-feira, dia 12 de maio, como tá marcado. E é isso, um abraço, daqui a pouquinho já chego com o próximo vídeo.